as águas. Mas se você perguntar quem andou sobre as águas, só teve dois. Um é Jesus e o outro é Pedro. E o que eu aprendo aqui é que muitas das vezes nós deliberamos bênçãos para os outros. Nós sabemos como ajudar o próximo a sair do pecado, a consertar os seus erros. Não vai por aí, não faça isso não está bom, Jesus não gosta. Mas para a nossa vida nós não conseguimos pôr em prática. Nós não conseguimos nos lançar, perder o medo. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: perca o medo, porque quem está na sua frente sou eu. Se Jesus te chamar, venha. Se Jesus te mandar ir, vai. Não faça como os outros discípulos que ficaram dentro do barco enquanto o milagre acontecia na vida de Pedro. Aleluia. E quantas pessoas você vê à sua direita, à sua esquerda, um parente que hoje está numa situação boa, que aconteceu um milagre, e como está a sua vida? O milagre estava acontecendo na vida de Pedro. O milagre está acontecendo na vida daqueles que te cercam. O milagre está acontecendo para aqueles que você delibera uma palavra profética. E você vai continuar dentro do barco, duvidando, pensando se é Jesus mesmo que está mandando você fazer, pensando que é Jesus mesmo que está à sua frente. Não seja aqueles discípulos que ficaram dentro do barco, mas viva experiências com Jesus. Experiências com Jesus é bom porque você vai poder passar adiante, passar para os seus filhos, e isso edifica a sua fé. Experiências com Jesus te traz maturidade para quando lá na frente você passar algo semelhante ou até pior, você já sabe como resolver, porque você teve experiência. Dentre os 12, apenas naquele momento teve experiência com Jesus, que foi Pedro. Enquanto os outros ficaram no bar, de repente criticando: lá vai o sabichão, não sabe nem se é Jesus que está chamando, lá vai ele, vai afundar, vai até morrer, porque de repente não dá tempo desse homem que nós não sabemos quem é, pode ser um fantasma, pode ser algum deus do mar, a gente não sabe. Lá vai o Pedro, o sabichão, pensando que é o melhor de nós. Só que enquanto os discípulos ficavam ali no barco, murmurando, duvidando, o milagre acontecia na vida de Pedro. Enquanto você estiver parado, duvidando, murmurando, perguntando se é de Deus ou não é, o milagre ele não vai acontecer na sua vida. Ele vai acontecer no seu irmão da direita, ele vai acontecer no irmão da esquerda, da frente e de trás. Ele vai acontecer na vida do teu esposo, da tua esposa. Mas enquanto você estiver parado dentro do barco, perguntando se é ou se não é Jesus, e Jesus na tua frente dizendo: venha, vá, profetiza, faça, você não vai ver o milagre. A partir do momento que você sair da inércia, que é estar parado, e se disponibilizar a atender o chamado do Senhor, você vai ver o milagre começar a acontecer na sua vida. Mesmo que, de repente, lá na frente você tenha decepções, mesmo que lá na frente você comece a afundar, mas você já vai estar mais próximo de Jesus, e Jesus vai te pegar pela sua mão e vai te levantar e te levar para o caminho. Então não fique parado no barco. Age. Faça atitude, ore, atenda ao chamado de Deus. Se Deus te escolheu para fazer uma coisa, Deus está querendo te ungir, meu irmão. Não é para você ficar parado dentro da sua casa, sentado num banco, porque você não é lustra-banco, não é lustra-móvel, não é pano para limpar banco. Você foi um instrumento chamado por Deus para fazer a obra. Pessoas, vidas estão esperando ser salvas, ser abençoada através do seu ministério. O chamado que Deus tem para a sua vida não é para amanhã, é para já. Então não perca as oportunidades que o Senhor dá, as experiências que o Senhor dá para você viver com Ele. Não perca isso, irmão. Continuando. Quando Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar as circunstâncias, o vento forte, o frio, a chuva, as águas agitadas, aí Pedro começou a afundar. E isso já mostrava que, vamos dizer assim, a personalidade, o caráter de Pedro, quando o vento lá na frente fosse soprar, porque ele disse assim: não, mestre, porque se necessário for, eu irei contigo até a morte. Só que quando o calo apertou, nós sabemos que Pedro negou Jesus. E nessa passagem, Jesus já sabia
E nessa passagem foi confirmado que, quando o calo apertasse, quando o vento soprasse, Pedro não teria experiência, maturidade suficiente para aguentar o tranco. E foi o que aconteceu lá na frente. O vento soprou e Pedro começou a afundar. Por isso que é importante nós vivermos experiências com Deus, para nós suportarmos as aflições do inimigo, porque o problema não é a tentação. O problema é o que você vai fazer com a tentação, ou após a tentação. Porque tentar, todo mundo é tentado e será tentado. Jesus foi tentado. Mas o que você vai fazer com a tentação? Você vai negar? Você vai abraçar? Você vai manter perto? Você vai continuar com o contato? Você vai continuar falando? Porque uma hora, irmãos, isso aqui é carne, irmãos. A nossa carne, ela é quedada para o mal. E a tentação nós devemos fugir, afastar. Aquilo que não me edifica de Deus, eu devo me afastar, porque quando o vento soprar, eu vou cair, eu vou afundar. E o meu olho, meu alvo tem que estar firme em Cristo Jesus. Assim deve ser a nossa vida. Quando o vento soprar, o nosso alvo tem que estar firme em Cristo Jesus. Nós podemos até sentir o frio, nós podemos até sentir o medo, porque isso é normal de nós. Mas a nossa confiança tem que estar firme em Jesus. Mateus 16, versículo 21, 22. Deixa eu correr aqui. Daí em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a sua ida a Jerusalém e o que aconteceria com ele ali, que ele sofreria nas mãos dos líderes religiosos, dos judeus, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, que seria morto e que 3 dias depois ressuscitaria. Mas Pedro levou Jesus para um lado para censurá-lo. É o que eu te falei, o temperamento de Pedro, porque antes disso, momentos antes disso, Jesus perguntava assim: e vocês? Quem dizes que sou? E aí Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus olhou para ele e o abençoou e falou assim: Simão, filho de Jonas, porque meu Pai está no céu, revelou isto pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Então ali, de repente, Pedro começou a se achar: caramba, tá vendo? Além de eu ser o melhor, além de eu ser o primeiro, além de eu ser aquele que fala pelos discípulos, eu sou aquele que Deus, o próprio Pai de Jesus, revelou a mim. Então de repente Pedro se achou em um patamar em que ele pudesse chamar a atenção de Jesus. E logo em seguida, olha como Jesus é. E às vezes a gente fica chateado porque o irmão olha torto conosco. Às vezes a gente fica chateado porque o nosso líder pede para a gente orar. Às vezes a gente fica chateado porque o pastor pede para a gente chegar cedo na igreja, comparecer aos cultos. A gente não quer ser contrariado em nada. E olha como Jesus era. Num instante Jesus estava, digamos assim, elogiando Pedro, porque Pedro era um homem de Deus, tinha recebido uma revelação de Deus, do próprio Pai. E logo em seguida Jesus estava repreendendo um demônio, Satanás, que estava usando Pedro. Você imagine a mente de Pedro naquele momento. Poxa, eu sou abençoado, usado por Deus, ou eu sou usado pelo inimigo? Você imagina ali. E nem por isso Pedro deixou de seguir a Jesus naquele momento. Nem por isso Pedro deixou de caminhar, de atender ao chamado de Deus. E eu vim dizer para você: não deixa, irmãos, não deixa qualquer coisa te tirar. Qualquer coisa não deixa nada te tirar dos caminhos do Senhor. Porque qualquer coisa é qualquer coisa, mas nada é suficientemente justificável para que você abandone os caminhos do Senhor, porque Ele sofreu tanto lá na cruz, derramou tanto sangue por você, para você estar aqui essa noite. Não deixa que as intempéries da vida tire o teu foco, que é Jesus. Não abandone esse Deus que é maravilhoso, porque Ele te ama. Ele pagou preço de sangue, algo que ninguém pode pagar até hoje, e ninguém poderá pagar durante toda a eternidade, pela sua vida, para você estar aqui hoje. Você não deveria estar em outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu correr, antes da última ceia, o episódio em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Agora nós vamos para João, capítulo 13, versículo 6 ao 9. João capítulo 13, versículo 6 ao 9. Que diz assim:
Assim foi que ele se levantou da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que tinha à sua volta. Quando chegou a vez de Pedro, o Pedro, aquele que age, pensa e age, aquele que é impetuoso, que é ativo, que vive um dia após o outro, Jesus vinha lavando os pés dos seus discípulos. E isso era um ato para que Jesus estivesse ensinando que não existe servo maior do que o Senhor, e não existe Senhor maior do que o seu servo. Aquele que é humilhado também é exaltado, e aquele que é exaltado também é humilhado. E não porque Jesus era Jesus, o Filho de Deus, que ele não poderia honrar também os seus discípulos. E aqui eu também venho dizer: líderes, honrem os seus liderados. Pastores, honrem os seus obreiros. Liderados, honrem os seus líderes. Obreiro, honrem os seus pastores. Porque quem está aqui não é melhor do que quem está aí. E quem está aí não é melhor do que quem está aqui. Todos nós fazemos parte de apenas um corpo, o mesmo corpo que irá morar no céu juntos. Lá no céu não vai ter a minha tenda, lá no céu não vai ter o meu bairro, não vai ter a minha cidade. Todos nós vamos morar junto e adorar os Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui Jesus já quebra um tabu de que o professor não é melhor que o aluno, e que o aluno poderá vir a ser até melhor que o professor. Só que Pedro não entendia isso era confuso na mente de Pedro. Como é que pode Jesus lavar os meus pés? Eu não vou aceitar isso. E Jesus vinha lavando os pés do discípulo. Quando chegou na vez de Pedro, Pedro recolheu os seus pés e disse: mestre, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Pedro, você não entende agora porque eu estou fazendo isso. Mais tarde, porém, entenderá. Pedro não protestou. Pedro protestou: o Senhor nunca lavará os meus pés. Aí Jesus disse: mas se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Aí Pedro: opa, não vou ter parte com Jesus? Então Pedro esticou um pé, esticou o outro pé. Enquanto Jesus lavava os seus pés, Pedro esticou as duas mãos. Eu imagino Jesus lavando os pés e Pedro com as mãos esticadas e a cabeça, e Jesus olhando e falando assim: mas Pedro, o que é isso? E Pedro, aí que eu vejo Pedro de repente com a sua ingenuidade diz: Senhor, se o Senhor está lavando os meus pés para que eu tenha parte contigo, lave também meus braços, minha cabeça, meu corpo, meu coração, para que nenhuma parte do meu corpo fique impura e eu perca a oportunidade de ter parte contigo. Aleluia. Jesus está te convidando hoje para mergulhar mais fundo. Jesus não quer somente lavar os seus pés. Sabe o que Jesus fez com essa atitude? De que Jesus ele tem o prazer de te honrar. Jesus ele tem o prazer de te abençoar. Jesus ele tem o prazer de ver aquele que o segue. Jesus ele tem o prazer de ver aquele que chora, que sente dor, que sofre pelo Evangelho, sendo também exaltado. Não para pisar nos outros, não, mas para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E que a humildade, ela te levará a lugares que você nem imagina. Porque quando você deixa a soberba entrar no seu coração aí, irmãos, aí você perde, você cria inimizade. Quando você é humilde, de repente as pessoas até falam assim: esse rapaz é muito bobo, porque ele pode e ele não aproveita.